é aquele que começa por uma tese. Nós estamos falando do texto dissertativo, que é o mais comum, né? Quer dizer, embora em alguns concursos apareça muito texto narrativo. Então eu digo que a tese vem logo no início. E que a tese é um tópico frasal. Normalmente sim. Né? E eu acho que um texto bem construído é aquele que em todos os parágrafos você tem a presença do tópico frasal e no início. Claro que eu concordo com você, não quer dizer que venha sempre no início. Às vezes pode haver o desdobramento da tese. Exato. Enfim, mas uma coisa que você comentou que eu acho muito interessante, até falando um pouco sobre remissão, sobre os elementos de conexão, e você falou assim, que é muito importante o cara entender o objetivo do texto. Não é? É uma coisa muito interessante que eu já venho percebendo que os tópicos frasais... Marcelo, eu acho que, eu não acho, eu tenho certeza, que um texto é um diálogo. É uma conversa entre o seu autor, né, e o provável leitor. Você concorda? Então eu tenho que saber o que ele está tentando me passar através daquela comunicação. Até o que eu falo para os alunos, se você der um tema para o cara redigir, o cara dissertar, ele poderia pegar aquele tema e desenvolver de várias formas diferentes. Mas quando ele escolhe um tipo de encaminhamento que ele dá, né, havendo várias alternativas, ele acaba dizendo o porquê daquele tema. Quando você diz encaminhamento, é enfoque, né? Abordagem. Assim, né? Ele pega aquele tema e ele poderia expressar várias facetas daquilo ali, mas no fim ele opta por um encaminhamento. Quais são os matizes a que ele pode recorrer, né, para encaminhar suas ideias. Né? E aí é uma coisa curiosa que você vem falando e daí, né, corroborando, é que é muito comum o tópico frasal. Isso é uma coisa eu não li em lugar nenhum, uma coisa que eu venho deduzindo, conversando com outros colegas. É muito comum o tópico frasal e bateu exatamente o que você falou. Coincidentemente, a gente não convidou nada, mas bateu o que você falou. É muito comum o tópico frasal vir introduzido por um conector que dê ideia ou de finalidade ou de causa. E acho que é mais ou menos uma coisa meio freudiana, né? Mas é verdade. Entendeu? O ser se trai por todos os poros. Eu me lembro de um poema que eu gosto muito dessa prova, é uma prova antiga já, do NCE, que é um poema do Ferreira Goulart, que é A Bomba Suja, né, que fala sobre diarreia. E a primeira estrofe, como eu já corrigi essa prova 800 vezes, eu já decorei o poema praticamente inteiro. Né, e tive até felicidade de conversar com ele um dia, numa oportunidade, depois da prova. Depois de eu ter corrigido uma turma, à noite foi uma festa do meu primo, ele estava lá, rapidamente conversei com ele. Enfim, mas é bastante curioso. Naquela primeira estrofe, aparece um conector que dá a ideia de causa. Né? E essa primeira estrofe funciona como se fosse um primeiro parágrafo. Começa assim, introduz na poesia a palavra diarreia. Não pela palavra fria, pela. Está caracterizada a causa. Mas pelo que ela semeia. Na terceira... Logo, isso é uma tese. A tese dele é esta. Né? Não, e ele justifica a existência do texto. Na terceira estrofe ele diz, no dicionário a palavra é uma mera ideia abstrata. Mais que palavra, diarreia é arma que fere e mata. Ou seja, ele explicou a existência do texto. Eu escrevi esse texto com que objetivo? Com que finalidade? Qual é a causa para dizer que diarreia semeia morte? Eu já escutei de Ferreira Goulart também, ele também justificar a existência de poeta e poesia, quando ele diz assim, a vida é pouca, a vida não se basta, é preciso haver poetas, é preciso haver poemas. Quer dizer, para complementar o que é a vida, né? Quer dizer, é preciso você ter, né, o lado poético, o lado criativo, né, o lado ficcional da vida, né? Bom, mas espera aí, vamos voltar. Nós estamos viajando, né? Você falou uma coisa que falamos de poesia aí. Vai totalmente ao encontro, cuidado para não confundir com ir de encontro lá. Vai ao encontro do que eu falo. Bate no poste. Né? Exatamente. Que é muito comum o tópico frasal, né? Em que parágrafo vem aparecer, não interessa, normalmente no início, mas ser introduzido por um conector que dê ideia de causa e finalidade, como se o autor do texto tivesse a necessidade de explicar para que ele escreveu aquilo ou por que ele escreveu aquilo. Exato, é uma coisa. Interior de finalidade ou causa, é verdade. É uma coisa engraçada, o ser humano se dedura. Como diria Freud, ele se trai por todos os poros. Eu ainda dou preferência a se iniciar um texto por uma frase seca, né, que constitua uma verdade para o autor como absoluta, né? Uma verdade absoluta. Ele diz alguma coisa e logo a seguir passa a justificar
ou a indicar o objetivo dele. Sim. Eu dou muito valor a quem começa assim, e procuro começar meus textos assim. São variações, não, são matizes, né? Mas é aquilo que eu falo, quando o candidato, né, se acostuma com provas de concurso, começa a ler, interpretar textos, ele sabe o que é tese, o que é argumento, e sabe até mesmo quando há inversão da ordem. Por exemplo, há um texto que ficou muito famoso, também numa prova do INSEE, a história de uma senhora que está dirigindo seu automóvel na Praia do Flamengo, com o filho ao lado. De repente o trânsito para, quando o trânsito parou, ela é assaltada. Aí, na semana seguinte, ela está novamente dirigindo o carro na Praia do Flamengo e ela identifica o pivete que ela assaltou. O que ela faz? Ela acelera o carro e mata o pivete. Isso sob a aprovação de todos. Segundo parágrafo. Aí vem a tese do autor. A violência começa a gerar expectativas. Então a opinião do autor está ali. É uma coisa interessante. Então, mas saiu do padrão? Chama-se tese de adesão, essa situação criada nesse texto, né? Você começa por uma pequena narrativa, né? E depois você acrescenta a esta narrativa ou um contraponto ou um ponto a mais, né? Ou você corrobora com a sua tese, né? Ou corrobora esse ponto de vista apresentado nessa pequena narrativa. Exemplifica. Claro. Né? Ou você apresenta o seu contraponto, apresenta uma tese que vá contrariar aquele fato. Né? São duas vertentes. Mas, enfim, eu quero saber como é que você concluiu a explicação dessa questão de referência e inferência. Como é que ficou isso, Marcelo? Eu falo, hoje em dia, eu acho que uma das coisas mais importantes para o candidato é ele aprender a responder o que está sendo perguntado. Exato. Ler bem o comando da questão. Isso é fundamental. Ler o comando da questão, exatamente. O enunciado da questão é uma verdadeira Bíblia. E principalmente quem trabalha... Ele não pode correr riscos. Não pode. Ele tem que ir em cima acertar a mosca, né, do alvo, né? Principalmente quem trabalha com 5 opções. Porque uma prova do CESP, de certo e errado, é muito difícil você dizer isso aqui está errado porque isso aqui é referência, não inferência. Até porque você deixa de ter parâmetros, né? Porque cada opção de uma questão vem a se constituir um parâmetro para outra opção. Porque tem que comparar as alternativas e no caso de certo e errado não há como se fazer isso. É muito difícil dizer, não, isso aqui está errado porque ele diz infere-se e isso aqui está explícito. Marcelo, e acima de tudo, acho eu que acima de tudo, estaria aí, né, a questão de que para algumas bancas de concurso público, né, inferência e referência seriam como sinônimas, não uma palavra da outra. Outras fazem uma distinção célere sobre isso, né? É verdade. Quer dizer, aquilo que nós estamos conversando aqui. Referência, você vai ao texto, a resposta estará lá. Inferência, você tem que partir do texto para chegar à resposta. É uma dedução, uma conclusão, né? Exatamente, nem todas as bancas agem dessa maneira. É verdade. Existem bancas que trabalham só com uma opção coerente, independentemente de ser uma inferência ou algo explícito no texto. Isso é muito bom para o candidato absorver essa informação. Lógico, se o cara pede a opção certa, independentemente de ser inferência ou... Eu já reparei que na só houver uma opção. CESP-NB, eles não fazem essa distinção. Mas foi aquilo que eu falei, é difícil fazer, até pelo tipo de prova. Certo e errado. Tá vendo? É aquilo que eu falei, poxa, o cara faz um comentário, diz que é uma dedução do texto. Só que o que ele colocou está explícito no texto. Você vai dizer que aquilo está errado porque não é referente, sim, uma inferência? É muito difícil. É muito difícil. Uma prova mais seca também, né? Certo e errado, você não tem como... Quando você tem 5 opções, que uma pode ser mais certa do que a outra, uma mais errada do que a outra. Essa analogia que se costuma fazer quando você tem, né? Mais alternativas, aí sim, mais complicado. Bom, enfim, pessoal, eu estou aproveitando aqui para ver uma questão que eu estava conversando com o Carlinhos. Está no seu livro, né? Mestre Carlos Gomes. Você colocou aí no seu livro, né? Eu coloquei inclusive o gabarito comentado. Uma questão que eu acho muito interessante foi no concurso da Petrobras, a Transpetro, prova de Sejam Rio, feito pela Sejam Rio. Gente, engraçado que tem certo preconceito com as provas de Sejam Rio. Essa questão é inteligentíssima, é belíssima questão. Não é de hoje que bancas do Sejam Rio faz belíssimas provas, né? Isso já vem da década de 70, vestibular. Nosso vestibular. Meu vestibular de 83. Provas muito bonitas. Enfim, então a questão que eu quero colocar, uma questão que eu achei lindíssima, vem assim, com base no período, ouçam só, como os testes do DNA
só seriam inventados dali a milênios, nenhuma das autoridades imperiais consultadas pelos litigantes